Salve, salve acupunturistas! Sejam muito bem-vindos ao nosso programa Café com Acupuntura. Hoje, quinta-feira, vamos discutir um caso clínico sobre artrose, né? Então, tem chegado muitos pacientes com artrose, então hoje é o dia de nós discutirmos a fisiologia energética, a linha terapêutica, os diagnósticos energéticos e emocionais da artrose. Então, sejam todos muito bem-vindos para mais esse Café com Acupuntura. Vou fixar aqui para nós começarmos. Café com Acupuntura, sejam todos muito bem-vindos. Lembrando que estamos com as inscrições abertas para o curso de acupuntura na inteligência emocional. Se você ainda não fez sua inscrição, ainda dá tempo, estamos com mais de 90% das inscrições concluídas e devemos encerrar as inscrições hoje ou no máximo até amanhã. Então corra, aproveita, vai lá, faça sua inscrição e entra para esse curso que vai transformar o seu raciocínio clínico com relação a todas as questões, tá? De anamnese, de diagnóstico energético e emocional, para você saber a linha terapêutica exata que você deve seguir com cada um dos seus pacientes. Sejam todos muito bem-vindos, vamos lá, vamos juntos, ou já fixei aqui, ou puxar aqui para nós começarmos. Isso, garotos, sejam muito bem-vindos. Vamos falar sobre a artrose, então, né? A artrose é um comprometimento que é muito comum, né? Nos dias atuais, muitos pacientes chegam com quadros de artrose, então nada mais justo que nós discutirmos um caso a respeito de artrose em várias articulações, né? Então eu vou falar um pouquinho da artrose geral e depois eu entro específico em cada uma das artroses aqui, inclusive das questões emocionais. Vamos juntos? Vamos juntos? Então vamos lá. Nossa paciente de hoje é uma paciente do sexo feminino com artrose crônica nas articulações. Inclusive ela relata, né, que pegou o osso do ouvido esquerdo e por isso causou uma perda auditiva e usa aparelho auditivo. Tá? Tinha formigamento nos dedos das mãos e agora no pé direito fez aquele exame eletroneuromiografia, né, das mãos e nos pés e não deu nada. Então olha só que interessante, né? Precisamos já começar a entender alguns detalhes, porque muitas vezes o paciente chega com um relato de queixa principal específico e aí nós vamos ter que ir perguntando para a gente saber mais questões a fundo nessa paciente. E como eu estou aqui na missão, né, no propósito de desenvolver com vocês uma linha de raciocínio, uma linha terapêutica, eu gosto de deixar assim e nós vamos gerando os possíveis questionamentos que vocês podem fazer para esse tipo de paciente. Tá? Então vamos lá. Nós temos agora uma paciente com um quadro de artrose. Então vamos especificar o que é a artrose, né? Então a artrose nada mais é do que um desgaste, uma alteração de forma do osso, né? De uma parte da cartilagem primeiro, depois pode chegar até alterações de forma ali na parte óssea das articulações. Tá? Então o primeiro ponto que nós temos que estar atentos é justamente entender que a artrose ela vem por uma alteração de forma. Alteração de forma. E essa alteração de forma pode vir por conta de uma emoção, um excesso de preocupação, aquelas pessoas que se preocupam com tudo, preocupa com o filho, preocupa com o marido, preocupa com os sobrinhos, preocupa com o pai, preocupa com a mãe, preocupa com o trabalho e às vezes carrega o mundo nas costas. Sabe aquela pessoa que você olha e está até tenso aqui, que elas carregam o mundo nas costas? Então, esse excesso de preocupação por longos períodos começa a gerar uma deficiência no estômago e no baço que vai fazer com que esse paciente desenvolva um padrão de desequilíbrio energético, de deficiência de Yin, e essa deficiência de Yin começa então a fazer com que o estômago e o baço não consiga maturar, transformar e transportar os alimentos, fazendo com que comece a gerar uma estagnação energética, um desdobramento de umidade, mucosidade e fleuma. Show? E aí então o organismo começa a não promover a forma. Então começa a gerar uma alteração de forma. Show? Perfeito? Conseguem acompanhar isso aí? Então essa alteração de forma começa a gerar um desgaste. Então lá na cartilagem das articulações ele começa a gerar um desgaste.
Em qual delas? Depende da constituição física do paciente. Se ele for um paciente com a constituição física mais do elemento água, a tendência é começar no joelho. Se for uma constituição física mais do elemento madeira, quadril, ombro, tá? Se for do elemento água também, pode começar lá na coluna vertebral. Olha só que interessante. Conseguem acompanhar aí? Olha, Lenion, bom dia, Liliana, Jussara, Evelyn, Sandra, sejam muito bem-vindos. Uau, que incrível, porque acordei pensando em uma cliente que tem artrose, desgaste no joelho. Fiquei pensando se realmente a acupuntura serviria. Ju Brandão, então vamos falar sobre esse caso também, né? Será que ajuda? Então, só para aquecer aí, tá? A Organização Mundial de Saúde coloca como a acupuntura é um tratamento excelente para o tratamento de artroses, tá? Inclusive com efeitos melhores do que medicação e infiltração. Show? Então já se liga nisso aí. Então a artrose começa com essa alteração de forma. Vindo por quê? Vindo por conta de um excesso de preocupação. E esse excesso de preocupação, então, começa a gerar um padrão mental no paciente de insegurança e medo. Sabe aquelas pessoas que ficam preocupadas com tudo? Aí a preocupação é tão excessiva que aquele pensamento único começa a se traduzir em quê? Começa a se traduzir num padrão de desequilíbrio de insegurança e medo. É tão preocupada com os filhos e fica com medo de acontecer alguma coisa com o filho. É preocupada com o trabalho, fica com medo, insegura de acontecer alguma coisa no trabalho. Então, a preocupação gerando alteração de forma, começa a gerar estados de insegurança e medo. Por isso que essa alteração de forma agora vai interferir lá na cartilagem das articulações. Na cartilagem das articulações. E aí, começa a interferir ali nas articulações. E em específico, geralmente, sempre vai ter uma ou mais de uma articulação, né, que vai ser comprometida. E aí, nós temos aqui, por exemplo, vou até trazer aqui pra gente já. Olha isso aqui, as emoções que interferem em cada uma das articulações. Então, insegurança e medo vai atuar lá na coluna, quadril, mágoa e rancor. Então, se aquele excesso de preocupação, gerando insegurança e medo, começa a interferir, gerando frustrações, raiva, mágoas, rancores, então nós temos um comprometimento maior de ombro, de quadril. Show? Pegando mais ombro e quadril. Se for por mais insegurança e medo, se ficar aprisionado aqui na insegurança e medo, vai pegar quem? Joelho, tornozelo, coluna. Se for tristeza, insatisfação, artrose no cotovelo. E se for excesso de ansiedade, aí pega a região do punho, artrose de punho. Artrose de dedos da mão. O Lenion até trazendo aqui que é muito comum, né, esses pacientes ter coceira quando a artrite afeta as mãos e os dedos, né? Por quê? Porque a artrite é um processo inflamatório, o processo inflamatório libera mediadores pró-inflamatórios e também mediadores histamínicos. Por isso que gera coceira, vermelhidão, rubor, calor. Pode gerar tendinite no punho também. Tendinite no punho. Show? Vocês estão conseguindo acompanhar? Então, o que nós precisamos entender nesse caso clínico aqui? Que, como ela tem uma artrose crônica nas articulações, inclusive do ouvido, que também pega insegurança e medo, porque o ouvido ele é um broto do rim e da bexiga. Então nós podemos pensar, tá? Aqui nós estamos levantando hipóteses. Se nós estivéssemos com o paciente aqui na frente, ia ficar fácil de nós já perguntar para ele se ele tem excesso de preocupação. Então, excessos de preocupações gerando insegurança e medo, podendo levar a frustrações, raiva, ansiedade, insatisfação e tristeza. Show?
Essa paciente fala que ela tem artrose nas articulações gerais, né? Joelho, quadril, inclusive pegou uma articulação do ouvido, que fez com que ela tenha perda auditiva. E a perda auditiva vem da água também, por insegurança e medo. E aí ela tinha formigamento nas mãos e agora tem nos pés. O formigamento vem pelo sistema nervoso periférico, que são nutridos por quem? Pelo elemento madeira. Então também vem por frustrações, raivas, mágoas e possíveis rancores. Tanto é que ela fala que no exame da eletroneuromiografia não deu nada. Se não deu nada, tem questões emocionais por trás. Show? Então já podemos pensar numa tríade de estagnação de energia, gerando alteração de forma, gerando frio, gerando ascensão da energia Yang. Nós podemos pensar numa tríade de preocupação, gerando insegurança e medo, gerando frustrações, raivas, mágoas e possíveis rancores. Tá fazendo sentido isso aí para vocês, pessoal? Vamos confirmar isso aqui agora através do diagnóstico da língua? E aí? Vamos fazer um diagnóstico energético aqui da língua? Primeiro fator que nós vamos avaliar, saburra. A saburra dessa paciente está presente ou ausente? Se estiver presente, qual cor que ela é? Qual cor? Saburra presente ou ausente e qual cor? Presente, né? Perfeito. Se ela está presente, ela é de qual cor? Amarelada, né? Amarelada, perfeito. Saburra amarela. Saburra amarela significa o quê? Calor. Se tem calor, essa paciente pode ter ansiedade, pode ter processo inflamatório. A artrose não causa processo inflamatório? Então, depois que tem o desgaste que gera alteração de forma ali da cartilagem, isso vai gerar o quê? Processo inflamatório. Calor. Pode gerar, inclusive, o quê? Edema. Pode gerar, inclusive, edema. Show? Segundo fator que nós vamos avaliar é a cor da língua. Qual é a cor dessa língua? É uma língua mais pálida, mais vermelha ou mais arroxeada? É uma língua mais pálida, mais vermelha ou mais arroxeada? Ponta vermelha, né? Ponta vermelha. Então mostra calor no coração. Vai ficar gravado sim, Ju. Pois assista. Ponta vermelha. E o restante da língua? Parece pálida? Parece pálida? Perfeito. Deficiência de sangue, né? Deficiência de sangue. Com relação às alterações de forma, essa língua apresenta alteração de forma? Tem fissura? Onde tem fissura? No pulmão? No pulmão? Na região do pulmão? Tem edema? Tem marcas de dentições? E isso, né? Se nós olharmos a ponta da língua, ela está vermelha, a lateral esquerda da língua está mais avermelhada, né? E a lateral direita com características de maior palidez. Perfeito, isso mesmo. É uma língua volumosa, edemaciada, né? E com marcas de dentições, em especial do lado esquerdo. Do lado esquerdo. Podemos até pensar se a artrose dela não é mais do lado esquerdo, porque tem uma estagnação de energia mais do lado esquerdo. Perfeito, exatamente. E o último fator que nós vamos avaliar na língua é com relação à umidade. E aí, a umidade está presente ou ausente? É uma língua mais seca ou uma língua mais úmida?
É uma língua mais seca ou uma língua mais úmida? Seca, né? Perfeito. Uma língua seca. Que mostra a grande quantidade de calor que resseca os líquidos, né? Grande quantidade de calor que resseca os líquidos orgânicos. Perfeito? Olha só que interessante. Nós temos agora uma língua com característica de saburra amarelada, a ponta vermelha e seca, que nos mostra o quê? Uma grande quantidade de calor, uma grande quantidade de processo inflamatório. Tá? Essa é uma paciente que tem artrose, então tem um processo inflamatório, artrose crônica, que pega várias articulações. Então, uma artrose crônica, né? Tem um processo inflamatório já mais crônico, com excesso de calor que resseca os líquidos orgânicos. E quem nutre as articulações? Quem nutre as articulações não é o líquido sinovial? E a artrose não promove um desgaste desse líquido sinovial, fazendo com que comece a gerar o desgaste articular? É uma língua pálida, ou seja, o excesso de calor já está consumindo energia secundária, consumindo sangue também. Por conta de muita estagnação de energia, por conta de um estômago e um baço fraco que não consegue maturar, transformar e transportar os alimentos, captando energia guti, captando matéria-prima para a formação do sangue. Então olha só que interessante. Olha só, vou até trazer aqui um pouco mais para a gente fazer esse raciocínio clínico aqui agora. Nós falamos que a artrose vem por um excesso de preocupação que gera insegurança e medo, que pode gerar frustrações e raiva, e ansiedade por conta do processo inflamatório, certo? Essa paciente tem uma grande quantidade de calor, que nos mostra esse processo inflamatório por ser crônico. Esse calor gera uma estagnação de energia, né? Essa estagnação de energia não pega matéria-prima para a formação do sangue, então gera uma deficiência de sangue, certo? E o calor consome também quem? Consome a essência, o DIN. Perfeito? Conseguiram pegar essa linha de raciocínio aí, sim ou não? Um excesso de calor gerando um consumo da essência, gerando estagnação de energia. A estagnação de energia não forma energia secundária, deficiência de sangue. Show? Perfeito? E agora nós precisamos desenvolver uma linha terapêutica para esse paciente. Qual ou quais vasos maravilhosos vocês usariam aqui? Qual ou quais vasos maravilhosos vocês usariam para essa paciente que tem uma artrose crônica em várias articulações? E aí? TA5 VB41? Quem dá mais? Na aula de ontem eu fiz uma revisão básica aqui dos vasos maravilhosos, perfeito? Fiz uma revisão básica aqui dos vasos maravilhosos. Professor, esse raciocínio serve também para artrite reumatoide? Também. A artrite reumatoide ela também vem por conta de um processo da essência, né? Da essência. A artrite reumatoide ela é um consumo da essência. Então o que nós podemos fazer? Nós podemos fazer o mesmo raciocínio clínico mostrando, né? Vendo que também vai ter uma característica maior de consumo da essência. Show? Se é uma paciente que tem grande quantidade de estagnação e de calor, baço 4 mais pericárdio 6 é uma boa ideia? Uma boa ideia. Mas a artrose vem por conta de uma questão estrutural. Qual que é o vaso maravilhoso que trabalha nas estruturas? Qual que é o vaso maravilhoso que trabalha nas estruturas? Que pega a parte estrutural, que pega a formação óssea.
Quem lembra da revisão de ontem? ID3, bexiga 62, perfeito. Se ele pega a parte estrutural e nós estamos tendo um desgaste estrutural, um desgaste ósseo, então nada melhor do que pegarmos ID3 bexiga 62. O baço 4 com o pericárdio 6 é o que? Estabilizar a energia yin e energia yang, vai estabilizar a parte emocional, vai estabilizar, diluir a estagnação de energia e melhorar o calor. E o ID3 bexiga 62 também trabalha a água e o fogo, então equilibra também o yin e o yang, vai melhorar o processo inflamatório, vai melhorar a desgaste da estrutura, o consumo da estrutura. Sem falar que o ID3, o ponto ID3, é o principal ponto de melhora do líquido sinovial. E olha só que agora eu estou falando sobre um processo de fisiologia energética. Se vocês entendessem a importância da fisiologia energética, vocês estudariam mais sobre ela. Se vocês entendessem a importância da fisiologia energética, vocês entenderiam mais sobre ela. A fisiologia energética do intestino delgado, qual que é? Ele vai pegar líquidos orgânicos para a formação de DINE, de líquidos orgânicos. Linfa, líquido sinovial, lágrimas, saliva. Então, a artrose é um comprometimento do líquido sinovial das articulações. Então, o ponto ID3 é o ponto mais indicado para essas questões, porque ele é o ponto terra, tá? Ele é o ponto madeira, tá? Ele é o ponto madeira. O ID1 é o ponto do metal, o ponto ID2 é o ponto da água, o ponto ID3 é o ponto da madeira. Então ele pega energia secundária, ele forma DINE, ele forma líquido sinovial, líquidos orgânicos. Então por isso que o ponto ID3 é o principal ponto para a melhora da artrose em qualquer articulação. E aí, quando você faz uma combinação de pontos, uma associação de pontos, que você pega, por exemplo, o ID3 e pega o ponto do joelho, ponto, por exemplo, o estômago 35, você está mandando a informação para o organismo que você quer que o organismo capte através do intestino delgado mais líquidos orgânicos para quê? Para nutrir, hidratar a articulação do joelho. Se você pega o ID3 junto com o vesícula biliar 29, vesícula biliar 30, você está mandando isso para o quadril. Se você pega isso com o ponto IG11, você está mandando isso para o cotovelo. Se você pega isso com o ID15, você está mandando isso para o ombro. Olha só, interessantíssima essa questão. Estamos pegando raciocínio clínico? Pessoal, esse café com acupuntura aqui, que eu faço sempre terça e quinta-feira, é visando desenvolver em vocês esse raciocínio clínico. E essa fisiologia energética profunda, eu ensino dentro do curso de acupuntura na inteligência emocional. Tá? Inclusive, estou com a ideia de regravar as aulas de fisiologia energética com mais profundeza para disponibilizar para o curso de inteligência emocional. Por quê? Porque para mim essa é a parte fundamental para o acupunturista que quer ter um raciocínio clínico exato. Então eu estou pensando em regravar essas aulas, tá? Quem entra para o curso de inteligência emocional recebe essas atualizações, tá? Lá já tem. Eu estou pensando em regravá-las. Show? Ponto de tratamento. Se tem calor, ponto C7, ponto fonte do fogo. Se tem estagnação, baço 3. Se tem deficiência de energia ancestral, R7, R3 vai ajudar nesse processo. Se tem deficiência de sangue, ponto F3 vai ajudar na melhora da deficiência de sangue. Quais pontos de indicação? Já falei que o ID3 é um principal ponto do tratamento das artrose, mas nós já estamos utilizando ele lá dentro do vaso maravilhoso. Se dentro do vaso maravilhoso você está usando ele unilateral, você pode pegar ele bilateral. Se a artrose for no joelho, os olhos do joelho, estômago 35 mais o ponto extra, olhos do joelho. Se a artrose for no quadril, vesícula biliar 29, vesícula biliar 30 vai auxiliar esse processo. Se a artrose for no ombro,
IG15 mais ID10. Se a artrose for no cotovelo, C3 mais IG11. C3 mais IG11. Esses pontos que eu estou falando aqui, sempre eu gosto de associar com eletroestimulação, porque melhora, modula a dor e potencializa o efeito desses pontos locais. Show? Aí, ó, para quem tinha falado aí sobre artrose no joelho, então usar o ponto ID3 associado com o ponto estômago 35 e os olhos do joelho, né, vai favorecer com que tenha uma melhor hidratação do joelho, melhora da dor, inclusive você pode usar eletroestimulação nessa região. Craniopuntura de Yamamoto tem resultados interessantíssimos no quadro de dor, tá? Baço 10, IG4, bexiga 60 entrariam como pontos de indicação também, né? O IG4 ele é mestre dos membros superiores, então se a artrose for de membros superiores, o IG4 auxilia. O bexiga 60 com o estômago 36, que é o mestre dos membros inferiores, também vai auxiliar no processo de melhora de artrose nos membros inferiores. E o bexiga 60 é um ponto muito importante de analgesia. Show? Perfeito? Conseguiram pegar a linha de raciocínio aí? Conseguiram pegar a linha de raciocínio? Quem tem dor porque tirou um pedaço do osso do tornozelo. Por que tirou o pedaço do osso? Era um processo inflamatório? Era um processo infeccioso? Era uma estrutura que cresceu, né? Uma osteossíntese que não deveria ter crescido? Tudo isso a gente deve levar em consideração. Para o processo de dor, você pode usar a craniopuntura de Yamamoto, pontos locais com eletroacupuntura. Mas se estava lá no tornozelo, é possível que emocionalmente esse paciente tenha insegurança e medo. Se tem insegurança e medo, dessensibilização da água. E aí, pessoal, o que nós podemos fazer? Esse paciente com artrose, ele é um paciente que tem excesso de preocupação. O excesso de preocupação gera insegurança e medo e que pode gerar ansiedade, frustrações, raivas e mágoas. Como tratar essas emoções de maneira profunda? Usando as dessensibilizações emocionais. É uma artrite reumatoide. Então isso vem de quê? Isso vem de um processo de emoção que pode ter vindo desde o período que estava no ventre da mãe dele. Então, dessensibilização gestacional, dessensibilização da terra para diluir a preocupação, dessensibilização da água para melhorar a insegurança e medo, dessensibilização do fogo para diminuir a ansiedade, dessensibilização da madeira para melhorar a indecisão, frustração, raiva, mágoa e rancor. Show? Emoções profundas. E aí você está tratando a raiz do problema. Você está tratando a raiz do problema. Você está tratando o temperamento, a constituição física. E para quem tem artrose na coluna lombar e já está curvada para frente, olha só a insegurança e medo já trazendo uma alteração de forma, né? Já gerando uma protrusão do corpo. Insegurança e medo. Insegurança e medo, mesmo raciocínio clínico. O ossinho do tornozelo estava quebrado há anos, né? Então, fratura. Por que teve uma fratura ali? Porque tem um local de menor nutrição energética no tornozelo. E o tornozelo está ligado à água, insegurança e medo. Faz sentido, Helena? Uma insegurança e medo? Show? Pessoal, eu vou mais uma vez bater numa tecla aqui. Se você procura desenvolver uma linha de raciocínio, desde a anamnese até os diagnósticos, chegando na raiz do problema, na avaliação da constituição física, o seu lugar precisa ser dentro do curso de acupuntura na inteligência emocional. Pessoal, esse curso muda o seu raciocínio clínico. Esse curso muda o seu raciocínio clínico. Então você precisa aprender sobre fisiologia energética,
sobre o diagnóstico energético, sobre o diagnóstico emocional, sobre o diagnóstico da raiz do problema. E mais ainda, você precisa ter nas mãos uma técnica capaz de dessensibilizar, limpar essas emoções profundas. Emoções profundas. As inscrições para o curso de inteligência emocional estão abertas, mas mais de 90% das vagas já foram preenchidas e devemos encerrar hoje ou amanhã. Hoje ou amanhã deve encerrar essas inscrições. Então corra lá, faça a sua inscrição, entre para esse curso que vai transformar a sua vida. Vai transformar a sua vida. Tá? Cox quebrado, medo e insegurança. Joanete entra nesse raciocínio também. Joanete também nesse raciocínio. Só que qual o meridiano que passa ali na Joanete? Baço, excesso de preocupação. O excesso de preocupação também desenvolvendo alteração de forma, né? Gerando uma alteração de forma articular ali do hálux, né? Então também um excesso de preocupação pegando insegurança e medo. Pegando insegurança e medo. Show, pessoal? Tá fazendo sentido isso aí para vocês? Maravilha, então. Ó, já temos mais de 400 casos clínicos discutidos aqui no Instagram e também no YouTube. Se você ainda não se inscreveu lá no YouTube, corra lá, faça sua inscrição. Se inscreva no canal do Acupunturista lá no YouTube, o link está na minha bio. E quem quiser dar um passo a mais, aproveite essa turma. Aproveite o início do ano. No início do ano todo mundo está empolgado, querendo estudar. Vai lá, pega para valer esse curso. Compre o curso, faça todas as aulas, faça na sequência, porque o curso está didaticamente desenhado para que você possa gerar essa linha de raciocínio. Então faça na sequência. Primeiro módulo, segundo módulo, terceiro módulo. Tá? Sempre que eu pedir dentro do curso para você pausar o curso e fazer em você mesmo, isso é importante pedagogicamente. É para você ter o seu autoconhecimento. Você sentir o que o seu paciente vai sentir. Ter a sua transformação pessoal para você levar essa transformação profissional para os seus pacientes. Tá? Então faça isso na sequência. Faça todos os testes dentro do curso de Acupuntura na Inteligência Emocional. Tem teste de sabotadores para você saber quais são os sabotadores que te paralisam. Você pode levar isso para os seus pacientes, fazer os testes de sabotadores para saber qual a emoção que sabota o seu paciente, teste de estresse para você saber qual que é o nível de estresse do seu paciente, teste de inteligência emocional, teste de antifragilidade. São testes que você pode fazer em você e fazer no seu paciente, inclusive antes do tratamento e depois do tratamento, para você mostrar para ele a evolução que ele teve dentro da linha terapêutica de acupuntura na inteligência emocional. Se o nível de estresse do seu paciente está alto e você faz os protocolos e baixa o nível de estresse, mostre isso para o seu paciente. Mostre para ele a evolução dele dentro do tratamento. Isso vai fazer com que você seja um profissional mais respeitado, seja um profissional de referência. Tá? O curso de acupuntura na inteligência emocional foi desenhado, foi formatado para uma forma de você transformar o seu raciocínio clínico. Para você ter uma visão muito melhor. Tá? Para você ser um profissional diferenciado. Tá? Esse curso mudou o curso dos meus atendimentos. Grande Silvana, incrível, tá? Ter você aqui conosco. Tá? Pessoal, muito obrigado pela atenção. Nos vemos amanhã, às 8 horas da manhã. Amanhã eu encerro, tá? As nossas lives diárias do Café com Acupuntura e semana que vem volto com terça e quinta. Então amanhã estaremos juntos mais uma vez às 8 horas da manhã e depois terça e quinta. E se você tem um caso clínico que queira que eu traga a minha visão, mande aqui que eu faço questão de fazer ele também, tá? Trazer a minha visão aqui para vocês a respeito das questões energéticas e emocionais dos seus pacientes, tá? Vai lá, faça sua inscrição no curso. Quem entrar para essa turma vai ter a gravação da imersão presencial do curso de Acupuntura na Inteligência Emocional que aconteceu em São Paulo e também a nova gravação das aulas de Fisiologia Energética. Tá? Isso vai mudar o patamar dos seus atendimentos. Tenham todos um excelente dia e qualquer dúvida estou sempre à disposição no direct. Tchau, tchau, pessoal.